Olá, boa tarde, que a paz do Senhor Jesus seja contigo, seja na tua família, na tua vida em especial. Eu tiro esse momento agora na direção de Deus para dirigir a você uma palavra, um estudo bíblico, melhor dizendo, sobre vaso. Você já foi chamado de vaso, ou você já chamou alguém de vaso? Certamente sim, se você é cristão, se você é evangélico, é algo comum em nosso meio, né? Mas você sabe o que realmente é necessário para se tornar um vaso de Deus, um vaso de honra? É comum nós citarmos a palavra vaso, mas na verdade nós entendemos à luz da Bíblia que primeiramente Deus nos chama a todos para sermos vasos, né? Todos para sermos vasos de Deus. Se nós analisarmos a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, nós vamos entender que ali Deus ele chama o profeta e conduz ele até o oleiro. O que é isso? Conduz ele até o espaço de trabalho do homem que era responsável por fabricar, de fazer os vasos da época. E ali Jeremias ele está observando o oleiro fazer a obra. Mas tudo bem, por que nós estamos falando sobre vaso neste momento? Deus ele nos escolhe como vasos, mas nós temos que entender que existem algumas fases para que esse vaso seja concluído. Então, veja bem, a Bíblia nos fala no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 8, da seguinte forma: Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Então Deus ele nos cria como vaso para nos moldar, e o vaso ele tem uma característica de flexibilidade também, né? Ele pode ser quebrado e pode ser refeito. Então isso é uma forma de nós analisarmos a palavra de Deus e ver que não é o tempo de cristão, o tempo de igreja que vai nos fazer grandes. Você pode ter 40 anos de cristão. Se o seu vaso trincar, Deus vai lá, quebra este vaso e faz um novo vaso, conforme a vontade dele. Então isso é maravilhoso. Mas vamos lá. Para que você seja um vaso de Deus, você tem que passar por algumas fases. Fases essas associadas à fabricação mesmo do vaso. Vamos colocar como que era fabricado um vaso na época em que Deus falou com Jeremias. Para primeiramente para o vaso ser pronto, era necessária a escolha do barro. A primeira fase é a escolha do barro. Existem aproximadamente 200 tipos de barro. Desses 200, aproximadamente 8 apenas servem para a fabricação de um vaso. Então, Deus ele te escolheu, ele escolheu você. Você faz parte da escolha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Você está entre os 8, se você é cristão, se você está na presença de Deus. Segunda fase para construção de um vaso. É a fase do curtimento. Agora que nós começamos a entender, preste atenção, como que é importante nós sabermos o que é necessário para a fabricação de um vaso. O que é a fase do curtimento? A fase do curtimento é a fase em que o barro ele é deixado em descanso. Olha só, hein? É uma das fases mais importantes da fabricação. É aquele momento que o barro é deixado de lado ali. O que é isso? O oleiro ele vira as costas, ele vai fazer qualquer outro tipo de afazeiro e o barro fica lá descansando. Trazendo para a nossa vida nos dias de hoje, a fase do curtimento, meu irmão, é aquela fase que parece que Deus virou as costas para você. É aquela fase que parece que Deus não ouve a tua oração. É aquela fase que você está como Daniel lá, clamando, orando, jejuando 21 dias e a resposta não vem. Como diz Daniel, o livro do profeta Daniel. Então, para que você seja um vaso de Deus, você precisa passar pela fase do curtimento. Você está lá quietinho, parado. Deus sabe que você existe, mas parece que Ele não está te ouvindo. Eu costumo dizer que essa é a prova do silêncio de Deus. Você tem que passar por essa fase para ser um vaso de Deus. Terceira fase, a fase do pisamento. Essa fase, meu irmão,
O oleiro, ele pega o barro nas mãos, amontoa ele, vamos colocar desta forma, e ele começa a pisar no barro. Por que ele pisa no barro, literalmente? Para tirar o ar, para tirar todo aquele oxigênio que vai poder atrapalhar na confecção desse vaso. Aí é onde que entra a aplicação para nossos dias. Na fase do pisamento, nós vamos passar por humilhações, nós vamos passar por, digamos assim, todo tipo de prova que vai nos machucar. E por que nós precisamos passar pela fase do pisamento? Porque nesta fase que todo orgulho, nessa fase que tudo aquilo que poderia nos deixar soberbo é retirado. Você está me entendendo? Então você precisa passar pela fase do pisamento, é a terceira fase para você ser um vaso de honra. Não queira deixar de passar por essa fase, porque é necessário para você ser um vaso de Deus. Quarta fase. A quarta fase, ela é a fase da mistura. Agora o vaso precisa ser misturado com palha fina, com pedra triturada. Por que precisa ser feito isso? Para que o vaso ele seja um vaso forte e não se quebre com facilidade. Então o barro é misturado com a palha fina e com a pedra triturada. E se ele não tiver esses complementos, ele vai ser um vaso muito frágil e vai se quebrar fácil. O que representa essa palha fina, essa pedra triturada? Trazendo para a nossa vida, para nossos dias. São as provas, as dificuldades que nós passamos no mundo. Que nós muitas das vezes murmuramos e reclamamos. Mas é necessário que nós passemos ela, porque nós suportando ela, vão servir de experiência para o dia de amanhã. E outra coisa, preste atenção. Tudo aquilo que você passa hoje não vai servir só para você. Uma experiência de vida sua, um testemunho de vida seu pode ajudar uma pessoa lá na frente. Então, pense muito bem antes de murmurar para uma prova. Você precisa passar por ela, porque o barro precisa ter a pedra triturada e a palha fina para ser um vaso forte que não se quebra fácil no dia de amanhã. Quinta fase, o barro é transformado em vaso. Este momento é um dos momentos mais maravilhosos, por quê? É o momento que Deus ele pega o barro que já está preparado para tornar o vaso, coloca na roda, aquela roda começa a girar e as mãos do Todo-Poderoso começam a formar aquele vaso. O que é isso? Este é um momento que entendo eu no meu pensamento, que é o momento em que você sente Deus mais perto de você, é o momento em que Deus está te moldando através da palavra dele, você já está mais sensível à palavra dele, você já está mais preocupado em ouvir Deus falar com você. Então preste muita atenção. Quando isso acontece na sua vida, quer dizer que você passou por várias fases e você já está sendo formado por Deus um vaso nas mãos dele. Então neste momento Deus alcança você com mais facilidade, Deus te abençoa com mais facilidade, Deus ele já viu que você tem condições de ser vaso e você está se transformando vaso na mão dele. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a sexta e última fase é a fase do fogo. Olha só, hein? Quando você é transformado em vaso, quando Deus moldou você, agora ele pega você e ele vai colocar você no forno. O que é isso? No fogo. Por que o fogo? O fogo vai tornar o vaso resistente. Vai concluir a resistência no vaso, melhor dizendo. Meus irmãos, essa fase você não precisa se preocupar. Você passou por todas as outras fases anteriores. Quando você chega nessa fase, você já está mais forte para suportar essa fase do fogo.
E é onde se cumpre a palavra, que diz assim, olha, presta atenção no que diz a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Olha só, hein? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Está prestando atenção? Perplexos, mas não desanimado. Olha, por que você está desta forma? Porque você sabe que você não está sozinho no forno. Você sabe que você não está sozinho na fornalha. Você sente Deus, você vê Deus na sua vida. E a angústia não chega. Ela tenta bater na porta, mas ela não permanece. Louvado seja o nome do Senhor. Atribulado, problema, dificuldade, prova. Porém não angustiado, não serão consumidos pela tristeza, pela dor na alma. Você está entendendo? Fechando esse estudo, preste atenção. Depois do fogo, sabe o que acontece? O vaso está pronto para receber o azeite, para receber o óleo precioso, que é para isso que serviam os vasos naquela época. A principal finalidade dele era essa: comportar o azeite. O vaso era precioso, sim, mas o azeite queria dentro dele muito mais. Azeite esse que era usado para ungir reis, ungir profetas. Você está me entendendo? Então lembre-se bem disso. Você passando por todas as fases, você vai estar certo de que a presença de Deus vai ser na tua vida, cumprindo o que diz na Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, morada de Deus. Quando acaba todas as fases, você é um vaso forte, você é um vaso de honra e cheio de Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida. Espero que esse estudo possa ter te ajudado a entender melhor por que Deus te chama de vaso e é necessário você passar por tantas lutas sendo cristão. Deus abençoe você e tua família. Fica na paz do Senhor Jesus.